dois motivos primordiais. O primeiro motivo em relação ao porquê que o alongamento ele não vai trazer uma transformação para a gente, uma melhora de dor bem forte, é que basicamente o que o alongamento faz? Basicamente o alongamento, quando eu puxo as minhas costas, por exemplo, eu produzo uma dor diferente. Quando a gente está alongando, a gente produz uma dor. Se você já fez um alongamento, às vezes aqueles alongamentos de esticar muito a perna e jogar, a gente produz uma dor ali. Pessoas, por exemplo, com pouca flexibilidade sentem muita dor ao ter que fazer alongamento. E isso é super comum de acontecer. E quando eu produzo a dor do alongamento, a informação do meu sistema nervoso que estava focada na minha dor na coluna que estava doendo, o que vai acontecer? Ele vai focar nessa dor do alongamento que eu produzi. Ou seja, o alongamento é como se mascarasse a dor que eu já tenho crônica na coluna, por exemplo, pela dor do alongamento momentâneo. Mas pessoal, o que vai acontecer depois que passa um tempinho? Essa máscara vai cair e a dor vai voltar forte. Tanto que relatos muito comuns, muitas pessoas relatam o quê? Paulo, alonguei, a dor melhorou, mas depois voltou de novo. Paulo, eu alongo, a dor volta, eu alongo, a dor volta. Isso acontece por esse motivo. Porque o alongamento produz uma dor, mascara a dor na coluna que a gente está sentindo, mas depois a dor acaba voltando, tá bom? E o segundo ponto, e ainda um pouquinho mais grave, às vezes com o uso indevido dos alongamentos, com o uso dos alongamentos, muitas vezes sem prescrição correta, sem avaliar o caso de cada pessoa. O Márcio que está aqui, ele falou que ele teve, não sei se é recente, mas ele teve um caso de hérnia de disco. E quando a gente tem hérnia de disco, às vezes o nervo ciático inflamado, outras condições que podem gerar dor e podem gerar também uma inflamação na coluna, o que acontece quando eu faço um alongamento e coloco muita pressão na minha coluna? O que acontece é que, vamos supor aqui que a gente esteja falando do nervo ciático, tá? Nessa parte de nervo, de tudo da nossa coluna, tem vascularização ali, ou seja, tem um processo de vasos sanguíneos que passam ali. E o que acontece quando a gente pressiona muito as nossas costas no alongamento? É como se a gente esticasse e deixasse o nervo mais fininho. Vamos citar mais grosso, ele fica mais fininho quando a gente puxa. Então, quando eu afino isso, eu vou diminuir o espaço dessa minha vascularização, da passagem do vaso sanguíneo. Então, o alongamento, o que ele pode fazer em casos desse, em que às vezes tem uma inflamação na coluna, tem um caso de hérnia de disco ou mesmo outra condição? Ele pode acabar diminuindo esse processo de vascularização e diminuindo esse espaço para passar os vasos sanguíneos, para circular normalmente, eu vou aumentar a inflamação. E aumentando a inflamação, eu vou aumentar o processo doloroso. É por isso que muitas pessoas às vezes falam, nossa, eu estou alongando, parece que minha dor está pior. Não parece que sua dor está pior, você está piorando a sua dor. Você está jogando mais gatilhos para a sua dor ficar cada vez pior.